a comunidade LGBT todos os dias é massacrada, violentada, e a gente precisa ter, de fato, uma representatividade, mas não uma representatividade vazia, mas aquela representatividade que, de fato, ela luta, que emancipa pelos seus. E o pessoal, ele vem com essa proposta, né, de emancipação, de trazer o povo, de fato, ao poder. E nessa toada, o pessoal traz esse projeto aqui na nossa campanha, né, através do trabalho político, de articulação política. Eu sou secretário de formação política do pessoal Caruaru, né? Então, o meu trabalho de militância, ele me ajudou a construir a minha persona política, através do diálogo com as comunidades, com os movimentos sociais, do MST, do POST, a construção também de grupos LGBTs. Acho que acompanhou recentemente a formação do novo grupo, a comunidade trans aqui em Caruaru. Então, assim, a gente entende que o nosso papel é, de fato, resgatar, aproximar as pessoas da gestão pública. A gente está cansado de ver apenas gestores. A gente não quer apenas gestores de pessoas. Pessoas não são produtos, pessoas não são apenas números. A gente precisa resgatar uma política cada vez mais humanizada. A gente precisa trazer também a militância. Às vezes o próprio termo militante é um termo que ele vem sendo muito massacrado por uma falta de entendimento do que é ser militante. Ser militante é doar parte do seu tempo em prol de uma causa. Então eu dou meu tempo em prol de uma causa, em prol de outra pessoa. Então a gente precisa de pessoas realmente também de militantes no espaço no executivo, né? E a minha função nesse espaço, eu junto com o Michel, junto com o coletivo, eu e o Michel, nós não somos apenas eu e o Michel. A gente representa uma ideia, a gente representa o ideal, o projeto. A nossa chapa, ela foi construída coletivamente, né? Quando a gente decidiu montar uma chapa para a prefeitura de Caruaru, o nome Michel naturalmente veio, óbvio, né? Pelo que ela representa, pelo que ela constrói, pessoal, espaços, mas eu acredito que faz parte dessa construção, né? E de assumir essa responsabilidade, que para mim é muito grande. Eu tenho muito orgulho de defender aquilo que a gente traz hoje, né? E nesse espaço a gente só tem a ganhar democraticamente. Então, assim, eu fico muito feliz, agradeço, né? E ao contrário também do que muitas pessoas pensam, vice ele não é apenas decorativo, né? O vice, ele precisa agregar, precisa ter coesão com o projeto, com a ideia que a gente quer para a nossa cidade. O vice não deve ser somente para não atrapalhar, para não fazer perder votos, né? O vice ele deve agregar politicamente, agregar com o trabalho, e é isso que eu pretendo no nosso futuro governo, a partir de janeiro, né? Em 2025 a gente vai chegar com o povo. Prometo ser um vice atuante na nossa comunidade, né? Até porque quem está do meu lado aqui já está me cobrando desde cedo, né? Então eu acredito isso, que a participação do vice ela precisa ser de agregar politicamente em comum de trabalho. E esse é meu compromisso com a nossa futura gestão. E é isso, obrigado. Muito obrigado, Rafael. Agora a gente tem 5 minutos para que a candidata Michele Santos, do pessoal, fale um pouco sobre si, um momento para essa fala inicial. A partir de agora começa a apontar o tempo. Boa tarde, fique à vontade. Boa tarde, Magno. Eu quero saudar a mesa, né, em nome de Ivânia. Ivânia, você não é a única mulher agora mais na mesa em situação de protagonismo, viu? Isso é muito importante, muito simbólico, porque Ivânia, assim como eu acredito, eu lembro que você também já se colocou nessa posição. E é um desafio muito grande para uma mulher se colocar nessa posição. Mas principalmente, mais ainda, quando toda a sociedade diz que esse lugar não é seu. E eu cresci escutando isso, minha vida toda. Eu sou Michele, eu nasci aos pés do Monte Bom Jesus, na Rua Preta. Sou filha de Irani, neta de Dona Rosa Pateira. E cresci dentro do açougue público de Caruaru, limpando tripa e bucho para vir. E uma mulher nascida na década de 80, pobre, não teria
nenhuma perspectiva de sonhar, possibilidade de sonhar. As pessoas queriam cortar até a forma que eu sonhava. E eu sempre sonhei, e eu sempre tive a certeza de que eu faria diferença em qualquer lugar que eu estivesse. E essa certeza, essa vontade, me fez chegar onde eu estou e vai me fazer chegar em lugares ainda mais distantes. Porque é isso que a gente precisa, é ter e alimentar a capacidade dos outros sonharem. É não dizer que é impossível a gente conseguir as coisas. Daí, saindo, né, aos 12 anos de idade, eu já entro no movimento estudantil. Né, eu nunca me conformei com o modelo de sociedade que a gente tinha, eu nunca me conformei com tanta gente com tanto e tanta gente com tão pouco. E isso sempre me incomodou. O movimento estudantil começou a me dar algumas respostas. Eu fui presidente do Grêmio do Colégio Municipal Álvaro Lins com apenas 12 anos de idade. E essa experiência me trouxe principalmente a possibilidade de enxergar o quanto a atividade coletiva pode mudar as coisas. E foi aí que me veio o sentido. Aos 12 anos a gente fez protestos aqui na Rua de Caruaru para conseguir usar transporte para os estudantes. E essa vitória me acendeu a luzinha e disse, ó, o caminho é esse. O caminho é juntar a gente e lutar pelo mundo que a gente quer construir. E lutar pela sociedade que a gente entende ser a melhor. Então, aos 12 anos, eu inicio minha militância, né, há mais de... Sim, tenho 39 anos, né, quase 40, ali pezinho para 40. E durante esse período eu passei por diversas dificuldades, né, minha mãe adoeceu e eu tive que me afastar da militância porque eu tive que sustentar minha casa e cuidar do meu irmão e da minha mãe. Então eu virei cabeleireira, fui cabeleireira durante 25 anos. Durante esse processo de cabeleireira eu também fui várias outras coisas. Alguns está aqui me conheceu trabalhando em uma ótica no shopping, grávida. E me casei muito nova porque aos 17 anos eu passo na universidade. Mas eu não tinha condições de pagar. E o que eu escutava da minha família, porque para quem viveu no final da década de 90, sabe, que a perspectiva de uma mulher como eu, de qualquer pessoa pode chegar na universidade, morando no interior do estado de Pernambuco, era praticamente nula. E não foi por falta de esforço. Eu passava em quinto, quarto, terceiro lugar, quase todas as universidades que me davam. A Universidade Federal de Pernambuco, à época, estava em greve, né? Porque o projeto educacional para a educação pública superior era de privatização e sucateamento de nossas universidades. Então, eu não pude entrar na universidade, isso me trouxe uma frustração gigante. Aos 18 anos, eu me vi em uma situação que eu não via mais saída. E aí, o que é que faz qualquer jovem no interior do estado? Casa. Tem outra opção, vou casar. Então, casei muito jovem, aos 18 anos. Aos 20, fui mãe. E hoje tenho um filho de 20 anos. E perdi completamente a esperança nesse momento de poder estudar e de poder ascender socialmente por meio do meu esforço e do meu estudo. Mas aí tudo muda quando entra, né, o governo Lula, o primeiro governo Lula, que muda completamente a perspectiva de construção do acesso à universidade pública, interioriza a universidade pública, e eu, mesmo não sendo o curso que eu queria, consigo entrar na Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru, no curso de pedagogia, assim que a faculdade chega aqui. Fiz o curso de pedagogia e pouco tempo depois consegui bolsa para fazer direito. E hoje sou advogada, mas está acabando meu tempo. Com o tempo a gente vai falando um pouquinho mais, porque é muito mais. E como advogada, eu entendi que o meu papel nesse mundo é retribuir à sociedade o que a sociedade me deu, que foi minha educação. Eu uso o meu conhecimento e o pouco que eu alcancei de ascensão social por meio da educação para retribuir à sociedade, enquanto advogada popular, trabalhando com movimentos sociais e junto ao povo. Obrigada. Candidata Michele, boa tarde. O seu plano de governo está propondo implantar em Caruaru a coleta seletiva, né, e priorizar a destinação remunerada dos resíduos recicláveis dos grandes geradores de resíduos, né, para cooperativas de catadores, etc. Eu pergunto à senhora como é que vai ser efetivada essa política pública e o que é que a senhora propõe mais para cumprir o marco regulatório de saneamento básico em Caruaru? Obrigada, Eliane. A gente traz como proposta
a gente traz essa proposta muito dentro da perspectiva do cooperativismo, né? A gente compreende, e aí na AMU, que é a última AMU que a gente foi participar, eu vi um consórcio, né, de várias cidades, e aí, salvo engano, era Paudalho, que tinha esse projeto. E é um projeto, a gente até ficou de se debruçar mais sobre ele, mas ainda tem a discussão, mas é óbvio. O plano de governo ainda está se desenvolvendo, e quando eu trago essa questão como prioridade, é no sentido de que a gente precisa reaproveitar os resíduos sólidos porque a gente quer construir uma cidade sustentável, né? E uma cidade sustentável, ela perpassa sobre o debate dos resíduos da limpeza urbana, mas também perpassa sobre o debate da geração de emprego e renda. Então a gente associaria dois temas em um só. E é completamente possível isso, né? Inclusive, nessa experiência que a gente bebeu água da fonte, existe um aplicativo, que as pessoas usam esse aplicativo para, por exemplo, resíduos sólidos de grande porte, poder ter hora certa de buscar, entende? Então, o nosso projeto é muito nessa perspectiva da construção de um projeto que possa dar conta, né, da geração de resíduos sólidos na cidade de Caruaru. A gente sabe também que existem lugares de depósito desses resíduos e que não são nem sempre aproveitados, principalmente pela gestão pública municipal. Muitos desses resíduos, principalmente da construção civil, são jogados às margens do rio Ipujuca, né, obstruindo o curso do rio. Então a gente precisa fazer um trabalho real de identificação, né, dessa atividade e, através do processo de geração de emprego e renda, a gente também cria uma atitude preventiva. Né? A gente cria uma atitude preventiva. Então, a ideia é que a gente busque um consórcio de cidades, porque exatamente só a cidade de Caruaru talvez não fosse possível a gente construir uma estrutura grande para reaproveitamento, mas principalmente para que a gente possa ter um melhor aproveitamento desses resíduos. Verdade. Aproveitando a temática que a senhora traz sobre o rio, né, e também o marco regulatório de saneamento básico, aí tem um problema clássico aqui na cidade, que é a maior parte dos dejetos que a companhia de saneamento recolhe despeja em natura no rio. Como é que a senhora vai interagir, então, com o governo do estado, com a Compesa, para reverter esse problema e, de fato, garantir 100% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto em Caruaru? Eu sempre falo que o problema do saneamento básico é um problema que é muito difícil de ser resolvido, principalmente porque não é vontade política do gestor que tem um mandato de 4 anos quebrar a cidade inteira e deixar esgoto a céu aberto. Então, o debate sobre o saneamento público é um debate que precisa ser primordial, né, entre os entes da federação, seja município, estado e governo federal. Pra você ter ideia, por exemplo, acho que em 2015 o Banco Mundial ele disponibilizou um financiamento de 50 bilhões para a recuperação da bacia do rio Ipujuca. E essa recuperação perpassava pelo saneamento, porque eu não tenho como recuperar o rio Ipujuca se eu não tenho todo o saneamento básico da cidade e o tratamento de resíduos. E quase nenhum dos municípios enviaram o projeto. Por quê? Porque é uma obra que causa um transtorno muito grande e nem sempre a população consegue compreender a importância do saneamento público para tudo, para a saúde, né, para o meio ambiente. Então, assim, eu acredito, e aí para a gente é muito caro isso, porque a gente pretende construir um Caruaru para o futuro, o debate do saneamento básico ele vai ser primordial, mas principalmente a gente precisa fazer um trabalho de conscientização da população sobre a necessidade desse tipo de obra. Buscar recursos, não só com o governo federal, o governo estadual, mas também, aí é outra coisa que a gente sempre fala, otimizar, né, o trato, né, e o trato de informações entre a Compesa e o município é muito importante, porque fica sempre aquela dúvida sobre de quem é a responsabilidade. Então, a gente precisa principalmente, aí a gente até pensou tem algumas cidades que municipalizaram, né, o saneamento público, a gente até pensou, mas a gente sabe que municipalizar o saneamento público gera uma responsabilidade que nem sempre o município dá conta. Então, para a gente visa principalmente abrir o diálogo com o governo federal e governo estadual por meio da Compesa para que a gente possa procurar soluções, né? Caruaru tem muito ainda a construir em relação ao saneamento público, porque sem isso a gente não consegue recuperar a cidade. Boa tarde a todos aqui no evento, boa tarde ao ouvinte CDN, boa tarde, candidata. Candidata, eu tive
lendo o seu plano de governo e gostaria que a senhora falasse um pouco sobre segurança. No que se refere à segurança pública, ele traz a seguinte redação, abre aspas. A atual estratégia de segurança pública em nossa cidade serve a um modelo de crescimento que prioriza o lucro em detrimento da vida. Fecha aspas, essa é a redação. Queria que a senhora explicasse que modelo atual de segurança é esse e qual o seu projeto para a segurança pública. Obrigada. Primeiro, não é um modelo de segurança pública apenas no município, é um modelo de segurança pública adotado pelo Brasil. A gente hoje vive números alarmantes de violência em todo o Brasil e aparentemente todo mundo continua insistindo em um modelo de segurança que é fadado ao insucesso, e que a gente sabe que é fadado ao insucesso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu trabalho diretamente com a segurança de algum modo, ao atender comunidades vulneráveis, ao atender mulheres em situação de violência. E a gente sabe, e aí é uma coisa que eu não posso trazer aqui como um dado, porque é algo muito mais complexo, mas a gente sabe que o modelo de segurança ele precisa ser humanizado. A gente precisa tratar a segurança, os agentes de segurança precisam compreender que o bem tutelado, o bem a ser tutelado, é a vida das pessoas, é a integridade das pessoas. Quando a gente inverte a lógica dessa tutela da segurança pública, a gente acaba causando incongruências. Como, por exemplo, como é admissível que uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que roubou um leite, por exemplo, tenha a mesma pena de uma pessoa que cometeu um ato por exemplo, um ato de violência pessoal? Então, assim, é um debate que é muito mais complexo, mas vamos trazer para a cidade. O que a gente pensa é o seguinte, a gente precisa, primeiro, otimizar o debate, né, e a interligação das instituições de segurança na cidade. A gente não tem uma conexão entre, por exemplo, a Guarda Municipal e a Polícia Militar de Pernambuco. A gente tem uma dificuldade, a gente precisa fazer parcerias para que a gente diminua os índices de violência na cidade, mas parcerias voltadas para o atendimento principal às pessoas. A lógica da segurança pública no país inteiro é a lógica da proteção ao bem material e não necessariamente de proteção à pessoa. É isso que a gente entende. Eu gostaria, candidato, que a senhora fosse mais precisa em alguns pontos, certo? Eu vou trazer um aqui como exemplo, que é o item 11 do seu plano de governo. Ele diz o seguinte, também com a redação, abre aspas. Regulamentar, mediante um ato normativo, ou seja, do prefeito, da prefeita, né, nesse caso, em eventual futuro governo, o emprego da força pelos membros da Guarda Municipal, vedando a utilização de métodos, dispositivos, armamentos e projéteis que resultem em perigo desnecessário, e aí o item não trata que seria o perigo desnecessário, como seria a situação, principalmente no que diz respeito ao uso de armas menos letais, como balas de borracha, artefatos de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Se eu não entendi errado, a sua proposta veda a utilização até dessas armas não letais. E eu lhe pergunto como é que o guarda municipal iria se proteger, e também em relação a estudos que mostram que nos municípios o uso da guarda municipal como auxílio para a segurança pública tem sido eficiente. Exatamente. A gente, óbvio, a redação aí fala desses usos dos artifícios. A gente entende que a Guarda Municipal ela é um auxiliar no projeto de segurança pública, né? E quando a gente fala dos usos desses artifícios, aí eu teria que entrar em um debate muito mais complexo, que não daria para trazer aqui. Eu faço parte dos movimentos sociais e a gente compreende que a bala, ela tem cor e ela tem classe social no Brasil. A gente é o país que mais mata jovens negros no mundo. A gente tem índices de violência maiores do que muitos países em guerra. E quando eu trago essas questões, elas são muito complexas de serem debatidas em um momento como esse, óbvio, não faz parte do governo municipal interferir de uma maneira direta. Eu trago principalmente a ideia de uma guarda municipal mais humanizada, de uma guarda municipal que consiga lidar porque é como a gente diz, a cultura do medo. A cultura do medo. A gente precisa combater essa cultura do medo e fazer com que o nosso município consiga oferecer segurança para as pessoas, sem não necessariamente o uso da força. A gente já tem a Polícia Militar que cumpre essa função.
A função da Guarda Municipal deve ser não só complementar, mas principalmente a função de se aproximar mais das comunidades, de conseguir humanizar mais o atendimento de segurança pública. E aí, enquanto pessoa que já passou por situações dessa natureza de violência policial, eu fui advogada da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e as denúncias que a gente recebe eram gigantes, assim, eram inimagináveis. A gente precisa entender a realidade que a gente está vivendo. Se o Brasil não aceita que o modelo de segurança pública que a gente implementou hoje, ele não dá conta da nossa realidade, ele não resolve o problema da segurança pública, se a gente não muda a matriz da segurança pública adotada no Brasil hoje, a gente vai construir um país cada dia mais violento. E não só para as pessoas, mas também para os agentes de segurança. Boa tarde, candidata, boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos. Eu queria perguntar, no programa do seu partido, PSOL, diz no Nós estamos com dificuldade em relação ao seu áudio. Melhor agora? Agora sim. Boa tarde, candidata, boa tarde a todos os ouvintes e a todos. No programa do seu partido, PSOL, no item 5, diz que o filiado, como a senhora é, deve, no caso, postando gestão, deve inverter radicalmente os gastos públicos para saúde, educação e infraestrutura. A senhora trouxe no seu plano de governo várias demandas e várias criações de novos postos de trabalho na gestão administrativa municipal. A pergunta que eu faço: como a senhora vai conseguir conciliar a criação sem comprometer a folha de pagamento e, ao mesmo tempo, obedecer o programa do seu partido? Obrigada, Elielson. Bom, primeira coisa, a gente entende que a cidade de Caruaru é uma cidade muito mal administrada. A gente precisa otimizar o serviço público. A maioria, aí eu vou entrar, como eu falei antes, que muitos são cargos comissionados. A gente pretende fazer um grande estudo do orçamento público e da aplicação do dinheiro público em Caruaru primeiro. E você pode observar que quase todas as propostas de implementação de equipamentos públicos, eles trazem essa ressalva. A ressalva do observar as condições de orçamento. Então, a gente entrando dentro da gestão pública municipal, a gente primeiro vai realizar um diagnóstico da gestão em si. O que pode ser feito para a gente otimizar o gasto público? O que pode ser feito para a gente realmente direcionar o gasto público do município para o que realmente importa? Porque quando você diz essa inversão para infraestrutura, saúde e educação, é porque a gente entende que são questões estruturais e estruturantes. Como eu acabei de falar em relação, por exemplo, à instauração do polo industrial, a questão de infraestrutura, de saúde e de educação, ela interfere em todo o funcionamento da cidade. Ela interfere no bem viver das pessoas. Então, o PSOL, ele realmente defende que toda gestão pública municipal, ela tem que priorizar o investimento público nessas áreas. Agora, a gente entende que uma cidade como Caruaru, que tem a complexidade que tem administrativa, precisa passar por mudanças reais. Aí a gente traz, óbvio, a criação de novas secretarias, a desvinculação, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente é vinculada à URB, a Autarquia de Urbanização da cidade. A gente precisa entender, realmente, ela está atingindo o propósito que ela tá destinada a atingir? Entende? Então, a gente precisa otimizar esses espaços. Agora, óbvio, a gente não vai fazer isso de forma leviana. A gente vai fazer um estudo e um diagnóstico para entender a viabilidade da criação dessas novas pastas, inclusive não só da criação, mas também da eliminação de pastas que não são necessárias para a administração pública municipal. Eu queria ainda tocar no assunto do programa do seu partido. O item 9 diz que o filiado deve lutar pelo confisco dos bens e prisão dos corruptos e sonegadores. Falando agora dos sonegadores, a senhora, caso seja eleita, vai gerenciar a tributação da cidade de Caruaru como prefeita, que vai nomear o secretário de tributação, que vai organizar as finanças e a regulamentação dos impostos da cidade, ajudar aqui diante de empresários. A pergunta que eu faço, caso ela seja eleita, diante de sonegadores, diante de caruaruenses que estão versando ou tergiversando diante da lei, a senhora vai confiscar os bens, como o seu partido propõe, ou vai atuar de maneira diferente, candidato? Bom, se você ler novamente aí a instrução do partido, ou isso é uma instrução programática, diz lutar por. Não necessariamente significa implementar. Eu acredito, aí o meu partido me dá a liberdade também, dentro do
pensar diferente. O L do pessoal é justamente isso. Lógico, sem fugir da finalidade que se tem. A gente entrando na gestão municipal em 2025, a ideia é que a gente faça uma auditoria mesmo. Caruaru tem uma capacidade de arrecadação muito maior do que se tem hoje. A gente tem a cultura da informalidade na cidade, que interfere muito nisso, mas principalmente a gente tem uma gestão municipal, as gestões municipais, que tem, eu digo isso porque acompanham diversas execuções fiscais em Caruaru. Dinheiro público perdido, gente, é muito dinheiro público perdido, porque prescreve, porque não se executa. Então, a gente precisa fazer uma auditoria para entender a capacidade de aumentar as receitas da cidade. Agora, a gente precisa também flexibilizar. A ideia não é confiscar nada de ninguém, muito pelo contrário, mas é de buscar meios de resolver a situação, de resolver o problema, por meio de parcerias, por meio de descontos, de incentivos. A gente precisa, na verdade, trazer a responsabilidade para quem é a responsabilidade. Se eu ganho dinheiro na cidade, se eu tenho que ser tributado e tem um tributo que eu tenho que pagar, é uma obrigação, é um dever. E a prefeitura tem um dever de fazer essa lei ser cumprida. E a gente vai trabalhar, fazer um amplo. Primeiro, depois da auditoria, a gente vai fazer um chamamento de todos aqueles que têm dívida ativa na cidade. A gente vai tentar negociar, a gente vai buscar soluções conjuntas. E, por exemplo, eu tenho uma dívida na cidade, mas aí eu tenho um imóvel que está subutilizado. Então, vamos subsidiar esse imóvel para, por exemplo, instalar uma creche, para a gente colocar um posto de saúde. E a gente não ficaria, por exemplo, com a cidade que aluga prédios caríssimos para colocar equipamentos públicos, muitas vezes de forma desnecessária. Então, eu acho que essa flexibilização e essa parceria, ela vai ser o caminho mais eficiente para a gente resolver essa questão. Não sei, não foi concluído. E o trecho que hoje existe é de grande valia para todos que circulam aqui na cidade, quer sejam de outros municípios, quer sejam moradores. Eu gostaria de saber quais são os seus planos com relação ao plano viário de Caruaru, que fala um pouco sobre o anel viário, a possibilidade de conclusão e até a construção de novos anéis viários em nossa cidade, e também sobre a nossa BR-104, que passa aqui dentro da cidade, que ela foi duplicada. E entre um lado e outro da BR, nós temos apenas 4 pontos de circulação, onde nós constatamos vários engarrafamentos durante vários momentos do dia. Então, quais são os seus planos em um eventual mandato? Bom, Nilton, muito obrigada pela pergunta. A primeira coisa é falar do anel viário em Caruaru, é falar também da necessidade da continuidade das políticas públicas e das obras públicas. Caruaru é uma cidade, como eu falei antes, que está colapsada. Qualquer pessoa que tem o mínimo de entendimento sobre urbanística entende que a questão da mobilidade em Caruaru hoje ela é urgente, inclusive para o próprio desenvolvimento da cidade. Por isso que a gente defende a descentralização da cidade, a horizontalização da cidade, porque eu não tenho como dar infraestrutura a uma cidade que adensa população e adensa problemas. Então, a gente tem uma cidade hoje com 90 quilômetros quadrados, se não me engano, e a gente usa menos de 20% desse território para a área urbana. A gente tem capacidade de expansão urbana. Então, utilizar essa capacidade de expansão urbana é necessária para que a gente tenha uma cidade capaz de crescer, na verdade, de crescer e de atender às demandas para o futuro. Então, como a gente tem na nossa proposta a base de construção de uma cidade para o futuro, a gente compreende que para a gente avançar, a gente tem que cuidar da infraestrutura, descentralização e mobilidade da cidade. E para isso, não só em relação ao anel viário, a gente pretende buscar recursos para finalizá-lo dentro da proposta, e fazer estudos, porque eu acredito que a proposta inicial hoje, ela já não é mais possível, já não atende ao fim para que se destinou. A gente vai realizar novos estudos por meio de um gabinete que a gente vai construir para a mobilidade urbana na cidade, para que a gente possa encontrar soluções emergenciais, imediatas e a longo prazo. E para isso, a gente precisa primeiro mudar a lógica como a gente constrói a nossa cidade. Em relação à BR-104, aí eu vou dizer que eu passo por isso todo dia, eu moro ali por trás da rodoviária, e é um caos para a gente passar justamente por essa questão. E aí, muita gente vai chegar aqui e dizer, não, isso é de responsabilidade do governo federal, afinal de contas a BR-104 é de competência do governo federal, mas
A gente está no município de Caruaru e eu acredito que o município ele tem sim a possibilidade de solicitar a construção de passarelas. Ele pode sim fazer uma parceria junto ao governo federal e construir passarelas. A gente está aqui para encontrar solução. Eu acredito que quando a gente bota um problema, quando há uma solução, a gente não é capaz de resolver nenhum problema. Acho que problema resolve. E a gente está aqui, tem coragem e ousadia para resolver. E a gente vai sim procurar uma forma de construir, é legalmente possível sim, se construir, porque a prefeitura construiu passarelas. É só pedir uma autorização ao governo federal. E a gente consegue fazer isso. Em relação aos outros pontos de colapso da cidade, que são muitos, eu não vou nem elencar aqui que não dá tempo, a gente precisa, primeiro, mudar a forma como a gente constrói a nossa cidade. E isso passa pelo processo de descentralização do município. Fernanda Michele, sobre o seu plano de governo aqui, no item 44, saúde, para encerrar os acordos entre a prefeitura e os abrigos especializados para usuários de álcool e outras drogas, comunidades terapêuticas, com o objetivo de eliminar gradualmente essa política institucionalizadora, direcionando os recursos para o suporte de unidades de acolhimento e CAPs, para cuidar dos usuários de álcool e outras drogas na rede de saúde mental. E a gente sabe recentemente a questão dos abrigos, que o abrigo que estava na UFR Jorge saiu, foi para Saldanha da Gama, e está existindo uma polêmica muito grande a respeito dessa mudança. Os moradores da UFR Jorge, do Indianópolis, estavam reclamando muito, e agora o pessoal da Saldanha da Gama, que são comerciantes e moradores, também estão reclamando. Qual é a sua visão de uma solução para isso? Augusto, inicialmente falando sobre essa questão das unidades terapêuticas, a primeira coisa que a gente coloca é que existe sim uma política pública capaz de resolver esse problema, em relação ao acolhimento de pessoas em situação de dependência química. E quando o gestor terceiriza ou ele dá uma atestado de incompetência, eu acredito que se existe uma política pública, um equipamento para isso, o gestor público tem que focar no investimento na política pública. Por isso que a gente defende que esse processo de acolhimento seja feito pelos órgãos públicos responsáveis para tanto, que estão dentro do próprio sistema SUS e da assistência social no Brasil. E que funciona, porque se for aplicado na prática, funciona. Então, quando o gestor público municipal não é capaz de desenvolver a política pública, ele terceiriza. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, mudar essa política pública e ampliar o investimento nos CAPs e nos centros de referência para que a gente possa ter capacidade de acolhimento. Em relação a essa questão da Saldanha da Gama, até dia desse eu estava conversando justamente, primeira coisa, a gente precisa entender que problemas complexos não se resolvem com respostas simples. A primeira coisa, acho que a sociedade como um todo tem que entender que essa problemática é uma problemática que está surgindo nos grandes centros urbanos do Brasil inteiro. A gente vê o exemplo, extremo, a Cracolândia, em São Paulo. E a gente resolve como isso? Porque se eu tiro de um lugar e boto no outro, eu apenas movo um problema, eu não resolvo. Eu apenas substituo um problema por outro, eu levo um problema para outro lugar. Foi o que aconteceu com a Saldanha da Gama. Então a gente precisa primeiro entender que a solução está na vontade e na capacidade de construir soluções conjuntas e aplicar as políticas públicas de fato como elas são. Porque o que a gente vê nas gestões públicas municipais, a exemplo do país inteiro, primeiro, o sucateamento das unidades públicas de atendimento. Eu digo isso porque eu conheço diversos usuários, independente de ser dependentes ou não, que são atendidos por essas unidades. Você pega Caruaru, por exemplo, como está os CAPs em Caruaru? Essa política pública que tem que ser construída. Porque é uma política pública que, inclusive, foi aprovada pela lei. E a lei é um contrato social, a lei diz lá, ó, a gente tem um sistema de acolhimento e uma unidade de acolhimento de pessoas em situação de saúde mental e pessoas dependentes químicos. E a gente, ao invés de investir no que é público, ao invés de ter capacidade gestacional para fazer aquilo funcionar, a gente atesta que é incompetente e dá para o ente que a gente não tem capacidade de fiscalizar. A gente já viu diversos escândalos no país inteiro em relação às unidades terapêuticas, que funcionam como semi-manicômios, que eu fiz parte da luta manicomial. Quem me conhece minha história sabe disso. Eu fiz parte da luta manicomial. E hoje, esses centros, boa parte, funcionam como semi-manicômios. E não é isso, não foi para isso que a gente encampou a luta manicomial no Brasil, para criar os CAPs, para que a gente tivesse um atendimento de saúde mental
de fato público e de fato ligado ao Sistema Único de Saúde e de Assistência Social. Então, qual é o nosso projeto? O nosso projeto é, primeiro, capacitar e reestruturar os centros de atendimento psicossocial, é capacitar e ampliar o número de agentes públicos nessa área e trazer para o município a responsabilidade de resolver o problema. Agora, eu chegar para você, Augusto, e dizer, a gente vai resolver em um ano, em uma semana, não é isso. Porque isso acontece porque a gente fala que é a anomia social. Isso foi construído. Essas pessoas estão ali por conta de uma construção social que os empurraram para a vulnerabilidade. Então a gente precisa reverter essa situação e para isso existe política pública. Candidata, permita-me insistir na questão partidária, agora na questão do único prefeito que o seu partido tem nas grandes capitais, é Belém do Pará, o Edmilson Rodrigues. E lá, o modelo de gestão implementado pelo seu partido, PSOL, é rejeitado por 75% da população, ou seja, de cada 4 eleitores, 3 rejeitam o modelo de gestão do PSOL. Qual caminho a senhora apontaria para Caruaru diante dessa problemática lá do Pará, mesmo sabendo que é distante, é outra realidade, mas é um partido, é o seu partido, é o único modelo que a gente pode apresentar à população de Caruaru. O que a senhora faria diferente e o que a senhora propõe para Caruaru nesse sentido? Bom, Elielson, a primeira coisa que eu tenho a dizer... Pode continuar. A primeira coisa que eu tenho a dizer eu não acompanho diretamente a gestão do Edmilson, apesar de respeitá-lo bastante, mas entendendo que para a gente mudar as estruturas, e aí eu falo com muita tranquilidade, a gente não resolve de uma hora para outra. E eu trago o exemplo, por exemplo, do saneamento básico. Quando eu quero mudar a estrutura de uma coisa, muitas vezes 4 anos não é necessário, não é importante. E muitas vezes a população não compreende essas mudanças. Seja pela construção imediatista, ou seja por outros motivos. Assim, eu não sei necessariamente quais são os fatores rejeitados pela população de Belém em relação à gestão do Edmilson, mas eu tenho quase certeza que isso se dá principalmente porque o modelo de gestão que a gente quer implementar, o que a gente pensa em implementar, é um modelo de gestão de mudança estrutural. E mudança estrutural não se faz em 4 anos. E mudança estrutural gera incômodo, gera, de certo modo, uma resistência também da população. Óbvio, não sei se esse é o motivo específico. Aqui em Caruaru, e aí é muito importante você trazer essa experiência de Edmilson, porque essa experiência de Edmilson a gente vai entender, o que deu errado, como é que a gente pode fazer diferente? Então, não há uma vinculação de uma repetição de um mesmo modelo. Muito pelo contrário. A gente está experienciando modelos distintos para que a gente dê resultados reais para a população de mudança estrutural. Porque não adianta mais estar maquiando cidade, minha gente. Não adianta mais estar maquiando política pública. Não adianta mais estar terceirizando responsabilidade. A gente precisa de gestões que se responsabilizem pelas mudanças estruturais necessárias para que a gente construa cidades resistentes, resilientes e cidades para o futuro, para meu filho e os meus netos poderem ter a possibilidade de viver em uma cidade mais sustentável, mais ampla, mas principalmente uma cidade possível. E para isso a gente vai precisar fazer mudanças estruturais. Candidata, sobre a questão de gestão, a senhora terá pela frente, caso seja eleita, um empréstimo altíssimo herdado pelas gestões anteriores e que, por muitas vezes, inviabiliza algumas áreas da gestão. A senhora acabou de fazer algumas críticas ao modelo que foi rejeitado lá no Pará, e eu queria dizer ao senhor, a pergunta que faz a senhora, qual seria a saída para a candidata, caso seja prefeito, para não permitir que esses empréstimos atrapalhem o andamento da gestão, e qual a solução mais prática e rápida para que esses problemas de Caruaru não mexa com a realidade que nós estamos discutindo agora? Primeiro, eu não preciso falar da irresponsabilidade das gestões anteriores em contrair empréstimos de tamanha envergadura, com pagamentos de juros altíssimos, para não entregar o que realmente precisava ser entregue. Mas essa solução ela perpassa por diversos âmbitos. O primeiro, a gente precisa melhorar as receitas, e isso perpassa também pelos processos de auditoria e a capacidade tributária, né, de angariar recursos da cidade. Isso é um dos. Segundo, articulação política e possibilidade de angariar recursos a nível estadual, federal, junto ao Parlamento Nacional, por meio de emendas. Terceiro, e o mais importante,
é a capacidade técnica de construir projetos para avaliar recursos, sejam a nível federal, a gente tem o PAC, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, a gente tem financiamentos de banco, do Banco Mundial, do BNDES. Então, Caruaru, gente, Caruaru é uma cidade estratégica, uma cidade importante para o desenvolvimento regional de Pernambuco e do Nordeste inteiro. Então, investir em Caruaru é investir no Brasil, é investir em nossa região. Então, quando a gente sabe o que a gente está vendendo, que a nossa cidade realmente é uma cidade estratégica, uma cidade importante, uma cidade pulsante, quando o gestor assume essa postura e compreende isso, ele consegue angariar esses recursos. Óbvio, a gente sabe que o comprometimento de parte da receita com pagamento de juros, ele vai de fato, porque enquanto eu tiro, por exemplo, 40 milhões está previsto para pagamento dos empréstimos esse ano. Por exemplo, a Prefeitura destinou apenas 35 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então significa, esse valor é o pagamento, é mais ou menos um investimento em uma pasta inteira, ou mais. Tem um projeto, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Tô na Feira, que é um projeto de incentivo, né, para que as pessoas possam comprar na feira da cidade e é de distribuição de renda também, que custaria apenas 40 milhões por ano para o município, mas esses 40 milhões foi embora, e geraria dinheiro, renda e emprego para as pessoas e também acesso ao alimento. Mas é justamente isso, a gente tem como fazer, sim, é só ter vontade política para o campo. Candidata, gostaria de que a senhora falasse um pouco, e é importante falar sobre isso, a sua campanha, a sua candidatura, ela traz um aspecto feminino ao debate, tão importante como foi a chegada de Raquel, por exemplo, ao governo. Gostaria que a senhora falasse, no eventual futuro do governo, qual seria a participação feminina no secretariado, e verificando inclusive os candidatos a vereadores do PSOL, 8 são registrados em candidatura, me parece que 5 são homens, 3 são mulheres. Então ainda há uma dificuldade na entrada de mulheres, inclusive deve ter essa formação aí do seu partido na proporcional. Sua avaliação e a formação do governo do secretariado como seria? A primeira coisa, Ney, é a gente entender a participação da mulher no espaço político, é também compreender as especificidades do ser mulher nesse lugar. E Vânia acho que vai entender muito bem o que eu estou falando. A gente tem sim como projeto, e isso a gente já alcança a nível federal, por exemplo, hoje nossa bancada no Congresso Nacional é de mais mulheres. E a gente já tem dentro dos espaços internos um número muito maior de mulheres em cargos de direção e de protagonismo interno do partido. Então, hoje nossa presidenta do partido é uma mulher. Mas, trazendo o debate para Caruaru, a gente não coloca a mulher para fazer figuração. A gente não obriga a mulher a estar nesse lugar. Essa mulher ela vai estar se ela quiser. E muitas vezes a construção social, o dinamismo dessa construção social afasta as mulheres. Eu digo isso porque para mim é uma resistência muito grande estar nesse lugar em uma sociedade que diz que não é o meu lugar. Mas não é o meu lugar porque eu tenho certeza que, por exemplo, os demais candidatos não precisam acordar às 5 da manhã para fazer almoço, para arrumar a casa, para se arrumar, para ficar bonito, porque o homem se arruma em 10 minutos, 15 minutos. Então, para a gente é muito mais desgastante estar nesse lugar. E eu nunca colocaria uma mulher em uma situação como essa se ela realmente não quisesse e se ela realmente não tivesse a consciência do que é ser mulher nesse lugar. Sobre a nossa gestão, a gente pretende construir um secretariado direto de mulheres. E a gente tem mulheres nas áreas técnicas para assumir isso. Caruaru tem mulheres fantásticas que podem contribuir com nossa gestão. E, além disso, a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento dessas mulheres nesse lugar, no lugar da política, que é o que a gente já faz dentro do PSOL. Agora, muitas vezes, o que afasta as mulheres não necessariamente são questões objetivas. Na maioria das vezes, são questões relacionadas ao subjetivo delas, e a gente apenas respeita. É isso. Candidata, me permita agora mudar o tema, certo? E voltar à minha réplica do tema anterior. Eu entendo que a senhora acabou não respondendo exatamente o que eu perguntei. E gostaria que a senhora fosse mais clara na minha pergunta. A minha pergunta é, candidata, eu não entendi, se o seu governo pretende, o eventual futuro governo pretende, tirar da Guarda Municipal, vedar, ele é textual quando fala sobre isso, certo? Através de normativa, através de decisão do próprio governo, executiva, o uso de gás de pimenta, certo? Qualquer tipo de gás, spray de pimenta, como é que fica então a segurança do agente? Como é que o guarda vai oferecer segurança e ter a sua própria proteção garantida se nem o spray de pimenta ele vai poder usar? Tá bem. O que eu preciso falar é o seguinte, essa resolução, diz respeito ao uso individual.
Geralmente esses equipamentos eles são usados para controle de multidão. Isso não vai acontecer. A gente, óbvio, que para controle de multidão, os guardas municipais terão que se valer desses recursos, porque eles são necessários. Agora, para uso individual, não. Eu lhe digo uma coisa, vamos lá. Qual é o papel da polícia militar aqui? Como seria, eu estava um dia vindo de Recife e um guarda municipal de outra cidade falando que tinha um rapaz roubando fio e ele não conseguiu abordar esse rapaz porque ele não estava armado, estou dando um exemplo. E eu disse, então por que você não ligou para a polícia? Ele disse, eu liguei várias vezes e a polícia não veio. E o cara roubou lá aqueles fios. Aí quando a gente traz a perspectiva do propriedade de pessoa e a proteção do próprio guarda municipal, se ele tivesse se arriscado, se ele tivesse armado, ele poderia tirar a vida daquele homem que estava tirando fio, né? E aí uma pessoa que estava roubando fio ia morrer por conta de um fio. Ou se ferir por conta de um fio. Ou o contrário. Então, estudos já revelam que estar armado não necessariamente é sinal de proteção. Seja qualquer tipo de arma. Em relação aos artifícios de proteção, a gente entende que não devem ser utilizados de forma individual. Eu já recebi spray de pimenta na minha cara e sei o quanto é difícil. Eu já recebi bala de borracha. Em contenção de multidões, esses elementos servem para contenção de multidão, mas não para uso individual. Qual é o papel? Aí isso a gente vai buscar. Uma interligação e uma parceria com a Polícia Militar, para que a gente tenha, inclusive a gente tem em nossa proposta na criação de um aplicativo, né? A gente vai tentar fazer uma parceria direta com a Polícia Militar, e eu digo isso porque eu acompanho diversas mulheres em situação de violência, e isso é muito comum. As mulheres ligam para a Polícia Militar e não vão, a Polícia Militar não vai. Data Michele, a Feira da Sulanca é uma atividade que mexe com a economia geral da cidade, e não só para quem trabalha com confecção, indústria têxtil, mas serviços, comércio, hotelaria, tudo junto e misturado. E daí, nos últimos anos, Caruaru perdeu um pouco no aspecto de competitividade para Caruaru, Santa Cruz e Toritama. Elas removeram suas feiras do centro da cidade e criaram estruturas melhores, e a gente tem uma dificuldade grande de organizar aonde está hoje a feira, em função de que o espaço é desumido e tem várias dificuldades de infraestrutura. Na sua visão, se chegar à prefeitura, faria melhorias no local onde a feira está, ou teria um projeto para transferir a feira? Qual a sua posição para que Caruaru volte a ser protagonista nesse aspecto? Muito obrigada. Debater a feira é debater a essência de Caruaru, né? O coração de nossa cidade. A gente cresceu da feira, a gente nasceu da feira. Então, acho que é um debate muito caro para a nossa cidade. E eu falo sempre que a nossa feira está morrendo de inanição, ou seja, de falta de política pública. Porque a gente tem que entender que a feira é um patrimônio público de nossa cidade, e a feira é pública. Ela não é necessariamente um ente privado. Enquanto a gestão pública não compreender que tem responsabilidade direta sobre isso, a gente nunca vai conseguir encontrar uma solução para a Feira de Caruaru. Diferente dos processos das outras cidades, e aí isso é muito importante, porque a cultura da Feira em Caruaru está mais enraizada, e por isso que foi tão difícil a gente retirar a feira, por exemplo, ao mesmo tempo que foi, porque o debate da feira na cidade ele não perpassa apenas por um debate meramente comercial. Ele é um debate que faz parte da nossa cultura e da nossa maneira de ser e de viver. Então, a gente pensa primeiro, óbvio, essa decisão da retirada ou não, ela não pode ser apenas do poder público. A gente precisa fazer, óbvio, um grande debate. Agora, a gente compreende que precisa, sim, ser retirado daquele espaço, justamente pelo que eu falei antes. A cidade de Caruaru está colapsada. É inviável. Alguém aqui, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que vive na cidade, imagina se essa cidade continuar com esse mesmo modelo daqui a 10 anos, como a gente vai estar. Ninguém vai conseguir sair daqui para a esquina de carro. A gente tem 80 mil carros circulando em uma cidade que tem menos de 20% do seu território urbano. Então, o que a gente precisa fazer? As outras cidades, elas descentralizaram, mas elas descentralizaram por meio de projetos privados. Eu acredito que a gente pode e deve, com a importância que a Feira de Caruaru tem, buscar recursos públicos para essa
essa transferência. Acho que a gente tem capacidade e envergadura para isso. Não tenho dúvida que um projeto bem feito e enviado pelo governo federal conseguiria recurso para isso. Agora, essa decisão ela não pode ser tomada a toque de caixa. Ela é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto e a construção de uma consciência coletiva dessa necessidade. E é isso que a gente vai fazer. Óbvio, inicialmente, no primeiro ano, a gente pretende tanto fazer esse grande fórum que debate sobre a feira, e aí tem um plano de trabalho que não dá para trazer aqui, se alguém quiser ter acesso é só nos pedir, que é isso, a gente tem um plano de trabalho que traz resultados trimestrais. Então a gente precisa primeiro, não só a Feira da Sulanca, porque a gente tem que entender que Caruaru tem feiras, e a gente precisa reestruturar o Parque 18 de Maio, reavivar aquele lugar, né, um lugar que está completamente abandonado. Não só a parte da Feira da Sulanca, mas todo o Parque 18 de Maio está completamente abandonado e subutilizado. Então a gente tem um projeto de debate amplo sobre a feira e de debate para que a gente crie essa consciência coletiva de necessidade de descentralizar essa feira e construir uma feira muito mais ampla, mas principalmente uma feira pública, democrática, que dê a oportunidade de todo caruaruense poder trabalhar e viver dela. Candidata Michele, como você pretende garantir que o transporte público do centro da cidade seja acessível para pessoas com dificuldades de locomoção, com ônibus adaptados e aproximados das receitas? É simples, fazendo valer a lei. A lei já coloca quais são as medidas a serem tomadas para que a gente promova a acessibilidade da cidade. A diferença é que o governo municipal não está fazendo valer a lei. Os contratos de concessão pública condicionam a adequação da sua frota para a acessibilidade. Não só para a acessibilidade, para otimizar. A gente tem em Caruaru, minha gente, a passagem de ônibus mais cara por metro quadrado do Brasil. Vocês têm noção disso? Caruaru, nenhum ônibus leva a lugar nenhum. Pega um ônibus. Eu moro na rodoviária, eu quero ir pro Caruaru Shopping. Eu tenho que pegar 2 ônibus, então a passagem não é R$ 4,90. A passagem é R$ 9,80. Então, a gente precisa fazer um sistema integrado em nossa cidade. A gente tem Recife, tem passagens menores do que Caruaru, minha gente. Então, ou a gente entende que o transporte de massa é a solução, e aí isso parte da lógica da construção, da consolidação da ideia de cidade que a gente quer construir, porque, como eu digo, se a gente não consegue transportar o povo trabalhador, se a gente não consegue, o centro da cidade, eu sempre pergunto, gente, carro entra na sua loja? Não. A gente tem que otimizar o transporte público. Porque quando a gente tem transporte público de qualidade, a gente tem possibilidade de efervescer melhor a cidade, de interligar melhor a cidade. Então, a nossa proposta para o transporte público, não só em relação à acessibilidade, porque ela precisa ser cumprida, primeira coisa, auditoria dos contratos de concessão, auditoria e um plano de ajustamento. Porque os contratos de concessão que foram firmados entre a prefeitura do município e as empresas, né, que prestam o serviço, tem condicionantes lá de adequação da frota, tem condicionantes, inclusive uma das condicionantes, eu lembro porque participei da discussão, é a instalação de um processo de um sistema de integração para diminuir o valor da passagem e encurtar as distâncias. É criar novas linhas, é pensar como a gente pode otimizar esse serviço que é essencial para o funcionamento da cidade. Agora, paralelo a isso, a gente tem um projeto, né, que é esse projeto de descentralização da cidade, que é aproximar as pessoas do seu trabalho. Quando a gente fomenta outros centros urbanos, outros centros comerciais, a gente também diminui a demanda por transporte público. E a gente acaba aproximando as pessoas, isso também faz parte da defesa do direito à cidade. Direito à cidade é o direito de fluir da cidade. Eu não posso passar o dia todo dentro do transporte público, perder 4 horas dentro do transporte público para chegar no meu trabalho, na minha faculdade. Então a gente precisa fazer com que o nosso transporte público seja acessível, democrático, barato e principalmente inteligente. Porque não dá mais para a gente continuar com o mesmo modelo em Caruaru. Michele, a educação precisa acompanhar o comportamento das novas gerações. Seu programa de governo atende essa mudança e de que forma? Por fim, você enxerga a educação para o empreendedorismo no ensino fundamental como possível?
Bom, Ivânia, eu como antiga estudante de pedagogia, bebi de fontes muito libertadoras em relação à ideia de construção de uma educação plena e emancipadora. E o nosso projeto, ele perpassa pela construção de um modelo de educação que integre a comunidade e as pessoas à escola. Então, dentro do nosso projeto, por exemplo, a gente tem a ideia do aproveitamento de escolas e equipamentos municipais para que a gente traga a comunidade e ofereça atividades de contraturno, atividades de cultura, de esporte, de lazer, mas principalmente, Ivânia, eu sou freiriana, né? Então, eu entendo que a educação precisa libertar, assim como ele libertou. Então, para a educação libertar, ela perpassa principalmente quem conhece a teoria freiriana entende que Freire defende que o espaço e o local que você vive a educação precisa de ser determinada, o modelo de educação, pelo espaço e o local que você vive e pela sua vida, pela sua vivência. Então, a gente traz isso em alguns recortes do nosso plano de governo. A gente entende que a educação precisa ser construída, primeiro, com os profissionais da área de educação, que são eles que estão lá na base, trabalhando com as pessoas, com as famílias, que sabem as necessidades, né? Mas principalmente a gente precisa construir uma educação que atenda à realidade concreta que a gente vive. A gente tem uma população juvenil e uma população infantil que não tem acesso ao lazer, que não tem acesso à cultura, que não tem acesso ao esporte. Então a gente precisa fomentar a educação, ela precisa ser de forma mais ampla. A gente tem um processo na sociedade como um todo, e isso eu digo que está adoecendo a nossa juventude e as nossas crianças, que é o processo da tela. A gente precisa desconstruir essa ideia e fazer com que a educação seja algo que realmente acolha essas crianças, né? A gente que, de certo modo, a nível municipal vai atender crianças a nível fundamental e ensino infantil, a gente precisa preparar essas crianças para o futuro. Em relação à questão do empreendedorismo, a gente compreende que fomentar os talentos, independente das áreas, perpassa principalmente pela possibilidade da gente construir profissionais para o futuro, independente da área. E aí, trazer o empreendedorismo de forma interseccionada é necessário, né? Porque o empreendedorismo faz parte, inclusive, da essência do caruaruense. A feira faz parte da nossa essência, o empreendedorismo faz parte da nossa essência. Então, a gente precisa compreender isso também como um fenômeno social existente. E aí, dentro do nosso projeto, a gente tem a base do nosso projeto é essa integração da escola com a sociedade, mas principalmente de trazer a sociedade para construir junto com a gente esse programa de educação, né, voltado para que as nossas crianças realmente consigam atingir a plenitude emancipatória que a educação pode oferecer. Candidata Michele, mais uma vez. A gente vai ligar o microfone lá. Então, candidata, o seu plano de governo propõe que vai ser estimulada a criação de conselhos de moradores em 81 bairros de Caruaru. É um modelo de gestão seu que conta com uma intensa participação popular. Há alguns anos, a Associação Municipalista de Pernambuco, financiada pela União Europeia, desenvolveu um projeto aqui de empoderamento, vamos dizer assim, popular, visando o controle social e a transparência. E, na época, a maior dificuldade é exatamente que o povo se engajasse nesse tipo de projeto e realmente participasse ativamente para decidir, junto com os governos, as políticas públicas a serem adotadas. Eu pergunto à senhora, não faz muito tempo que isso aconteceu, o projeto não necessariamente logrou o êxito que esperava, mesmo com financiamento internacional. Como é que a senhora vai fazer isso acontecer em Caruaru, num cenário em que as pessoas estão desacreditadas com a política? Bem, muito obrigada. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que a gente a gente não pode desistir. Eu sempre digo que desistir não é opção. A gente precisa criar meios, e a base e a diretriz principal do nosso projeto é a participação popular. Eu trabalho com movimentos sociais e eu sei dessa dificuldade de engajamento, isso é real para mim, porque as pessoas estão desacreditadas. E eu acredito que se a gente constrói, né, a gente tem um projeto chamado Caravana das Comunidades, que a ideia é que a gente monte uma equipe com representantes de todas as secretarias e comece a circular nas comunidades e contar esses conceitos. Sabe quando as pessoas vão acreditar? Quando as respostas forem concretas. Sabe por que esse projeto pode não ter dado certo? Porque não era palpável
para essas pessoas, porque esse projeto visava o quê? Controle social e transparência. Me diga mesmo, você mora lá no Cipó, sua rua não está calçada, aí chega lá um monte de gente e diz assim, eita, vamos se juntar para a gente lutar por controle social e transparência. Ninguém vai se engajar, porque para eles não faz sentido. A gente vai chegar lá e vai dizer, vamos cá, vamos pegar aqui a Secretaria de Obras, vamos mapear aqui quantas ruas tem, vamos trocar as iluminações. Quando essas pessoas verem as coisas acontecendo, essas pessoas vão se engajar. E eu digo a você, pela experiência de 25 anos dentro do movimento social. As pessoas se engajam quando elas veem concretude no que está sendo feito. Agora, se eu chegar, vamos juntar 10 pessoas aqui na comunidade para a gente debater a transparência. Ninguém vai. Ninguém vai. Agora, eu vou lá e digo, a gente vai fazer, depois, no nosso projeto, a gente quer tirar o conselho e ao final, é uma semana em cada comunidade, a gente tem um plano de trabalho. Ao final, a gente já vai ter feito todas as questões que possam ser resolvidas de forma imediata, vai ser resolvido. Seja questões simples, sei lá, um telhado de uma unidade de saúde que não está legal, uma porta que... As pessoas têm que ver o que está sendo feito. E tirar o plano de trabalho com ações imediatas e a longo prazo a serem feitas. É isso. E as pessoas vão participar por conta disso. Completando essa questão, no plano também está previsto o orçamento participativo. No passado, o Zé Queiroz já tentou implantar isso, João Paulo no Recife, João da Costa, mas, via de regra, o percentual efetivo de discussão sobre o orçamento é ínfimo. Praticamente é só para dizer que a população pode participar efetivamente, mas de fato não decide quase nada do orçamento do município. Eu pergunto à senhora, quantos por cento do orçamento de Caruaru, no eventual governo seu, a senhora vai disponibilizar para a discussão popular e a tomada de decisão compartilhada com o público? Bom, a gente ainda não tem esse dado. O que a gente tem primeiro, o orçamento participativo ele é uma lei. E é muito bom que tenham tido essas experiências, porque com as experiências que já tiveram, a gente aprende o que não deve ser feito. Não é verdade? Então, eu acho que com vontade política, com capacidade técnica, com capacidade de mobilização e com concretude nas ações, a gente vai conseguir um resultado melhor. Primeiro, como eu disse a você, eu não tenho esse dado simplesmente porque as contas em Caruaru é um pau. A gente fez um levantamento de tudo em Caruaru e não há uma transparência real, há uma maquiagem das contas públicas em Caruaru. Qualquer pessoa que entenda um pouco de orçamento sabe disso. Por isso que eu digo que eu não tenho como lhe dizer de fato o que seria disponibilizado para esse orçamento participativo. O que a gente tem que dizer é, existe uma lei e a gente vai cumprir. Se ela vai ser efetiva ou não, e a gente que é da área do direito, né, Fernando, sabe que nem sempre uma lei é eficaz, a gente vai tentar dar eficácia a essa lei. E as experiências que não deram certo servirão para que a gente possa encontrar horizontes, para que a gente possa ver o que foi feito de errado. O que a gente pode melhorar? Eu acho que gestão pública se faz dessa maneira. A gente pegar essas experiências e aplicar de uma maneira diferente. E não só diferente, com vontade de fato. Porque não dá para eu chamar as pessoas para dizer, eu cumpri por tabela uma lei. Não. Essas pessoas, como eu disse antes, em relação à Câmara das Comunidades, precisam se sentir de fatos pertencentes a esse projeto. Precisam saber que as decisões delas estão sendo respeitadas. Eu acho que isso tem como ser feito. É impossível fazer. Assim, chegar alguém e dizer não é possível, é possível. Estudos revelam que é. O que a gente não pode não deu certo em tal lugar, não deu certo em tal lugar, então aqui também não vai dar. Não, a gente está aqui para dizer que é possível sim, que a gente vai fazer sim o orçamento participativo, porque a gente entende que o povo precisa participar e estar na centralidade das nossas decisões. Trazem a possibilidade de aproximar da população um debate rico, um debate de propostas, um debate de ideias, de fato que é o que é necessário ser debatido nesse momento de decisão para as pessoas. Primeira coisa, dizer que quem for de Caruaru e quiser conhecer o nosso projeto, é só procurar a gente nas redes sociais, ler o nosso programa de governo. E quem for de Caruaru entender a nossa mensagem vai saber que a gente tem um projeto realmente de revolução da maneira como a gente quer construir Caruaru. A gente quer entregar para você, após 4 anos de governo, uma Caruaru que realmente seja possível de se viver. Caruaru hoje passa por problemas estruturais gravíssimos e causados por esses mesmos que dizem que vão resolver esse problema. Eles passaram 70 anos no poder. E hoje disseram e continuam dizendo que vão resolver a situação. A gente sabe que não vão, porque não tem capacidade técnica, não tem vontade política para isso. Nós temos ousadia, nós temos vontade,
E nós sabemos e temos compromisso com Caruaru. Por isso mesmo, eu chamo vocês para conhecer o nosso programa, para conhecer as nossas propostas e para, junto com a gente, construir esse movimento de mobilização social. Porque quem ama Caruaru quer, de fato, mudar essa cidade. Quer, de fato, fazer com que Caruaru atinja a potencialidade real que ela tem. Porque a gente é grande. E não dá mais para a gente ter gestores que botam a cidade debaixo do braço e acham que pode decidir o futuro dela da maneira como eles bem pensarem. Nós queremos você participando com a gente. Nós queremos que você decida a Caruaru que você quer ter para o futuro. Porque aqui eu quero ter para o futuro é uma Caruaru sustentável, é uma Caruaru que dê acesso à educação, à saúde, à mobilidade urbana, de forma plena, à habitação. Por quê? Porque se a gente continuar com esse modelo, a gente não vai ter mais uma Caruaru possível. Então vem com a gente construir isso. Vote 50. Conheça os nossos candidatos também a vereadores. Vote nos candidatos 50. É importante também que a gente mude a Câmara Legislativa Municipal, porque esse modelo fisiológico e clientelista que está aí não vai fazer com que a nossa cidade avance. Não caia nessa história, porque não vai continuar. A gente vai continuar sempre atrasando a nossa cidade e fazendo com que a gente, o caruaruense, se entristeça ao ver nossa cidade feia, nossa cidade esburacada, nossa cidade negligenciada. Porque quem mora na cidade sabe que é isso que a gente está vendo hoje. Eu não sei que cidade é essa que eles falam na televisão, porque a cidade que eu vivo não é essa. A gente vai construir junto a cidade que a gente quer, a Caruaru que a gente quer. Vem com a gente.